Olá, esse vídeo tem o intuito de demonstrar as funcionalidades do Trend Micro Internet Security 2010. Para acessar a console e as opções dele, basta dar duplo clique no ícone que está na área de trabalho, ou vir com um ícone que tem ao lado do relógio e clicar em Abrir console principal. Ao ser apresentado essa tela, você tem todas as opções que o produto oferece. Logo ao entrar nela, você vai ter uma visão geral de como está o produto. A primeira opção mostra qual o status geral de proteção que o produto está oferecendo à sua máquina. Se o produto estiver apresentando o ícone verde, automaticamente significa que ele está com um bom status de proteção. Significa que a máquina não tem nenhum indício de infecção, de ameaça tentando infectar a máquina, assim como também ele apresenta que as atualizações estão funcionando de forma correta e também a assinatura está correta. Isso também pode ser visto de forma detalhada um pouco mais abaixo, em status da proteção, assinatura e relatório de segurança. Qualquer um deles você pode ter ainda melhor clicando na opção que vem em azul e que ele vai lhe mostrar todas as opções que estão ativadas ou desativadas no seu produto. E aí, automaticamente, você também pode configurá-las. Nesse momento, eu não irei mostrá-la e não irei configurar, porque faremos isso nas opções que temos a seguir. Passando para as opções que nós temos de configuração, a primeira opção que temos ao lado esquerdo é o controle de vírus e spyware. Ao clicar nessa opção, eu tenho de forma rápida a opção de ativá-lo ou desativá-lo. Reparem que ao clicar em desativar, automaticamente o produto, de forma proativa, tenta informar o usuário que essa atividade, que essa ação não está deixando a máquina dele protegida e tenta fazer com que isso seja de algum tempo e não completamente desprotegida. Por exemplo, ele vem trazendo opções para que essa opção fique desativada apenas por 15 minutos, 1 hora, 5 horas, reiniciar ou realmente se o usuário quer fazer isso. Se eu colocar 15 minutos, daqui esse tempo, ele automaticamente vai voltar com essa configuração. Apenas para demonstrar, no momento em que voltamos na visão geral, ele mostra que o computador com essa configuração está em risco. E se o usuário simplesmente clicar em corrigir agora, ele automaticamente volta à configuração para ativado. O intuito dessa configuração, dessa opção, é fazer com que o usuário esteja de forma cada vez mais protegido e de forma mais simples. Aqui, na parte ainda de controle de vírus e spywares, temos a parte de configuração, que vai mostrar todas as opções de verificação em tempo real de ameaças contra a máquina. Então, por exemplo, arquivos suspeitos, mensagens de entrada, que é feito através do Outlook Express, mensagens de saída também via Outlook Express, Outlook, ameaças de anexos de mensagens, que nesse caso irei configurar, porque ele é sim recomendado para que utilizemos, mensagens instantâneas, também como Instant Messengers e vírus de rede. Automaticamente, todas essas opções são possíveis de haver uma configuração um pouco mais avançada. Clicando nesse botão e você pode tomar algumas ações mais personalizadas. Por exemplo, qual tipo de arquivo que nós queremos que ele seja configurado, que seja escaneado, perdão, qual o tamanho dos arquivos, quais as ações que você quer que tome. Previamente, o produto já vem completamente configurado e otimizado, com as recomendações que nós acreditamos dar uma melhor segurança, mas também uma melhor performance ao cliente. Porém, é possível que você configure qualquer uma delas de forma simples através desses menus. Tá? Indo, por exemplo, em mensagens, mensagens de saída, todos eles apresentam essas opções de você poder fazer uma configuração personalizada. Irei marcar aqui, por exemplo, quando chegar um e-mail, ele avisar para o usuário que foi feita uma ação. Nessa tela também existe uma opção bem interessante para que os usuários possam ter uma melhor navegação e uma utilização do produto, que é informar ou não quando um vírus, quando uma ameaça é identificada. Então, ao clicar nessa opção, eu posso ser informado quando uma ameaça é identificada na minha máquina e mostrar o status dela, ou se não, se eu realmente quero que o produto trabalhe de forma 100% automática, eu deixo para que ele só me informe se for realmente uma emergência grave.
A segunda opção que temos nessa tela é a respeito de alterações não recomendadas, não autorizadas, que pode acontecer, por exemplo, quando uma ameaça tenta modificar algum arquivo do meu sistema. Então, eu tenho aqui também novamente já pré-configurado com as configurações que recomendamos, que também dá uma melhor segurança e performance, mas também posso entender um pouco melhor. Então, por exemplo, se houver um arquivo, um programa, qualquer que seja ele, tentando modificar o arquivo hosts, o arquivo que identifica o IP da máquina, faz a conversão, né, de nome para IP, eu também posso tomar uma ação imediata. Todas as verificações, todas as opções que eu tenho nessa tela são opções que me dão a possibilidade de ter uma proteção mais proativa, mesmo que eu não identifique a ameaça por vacina, que é algo que a gente sabe que é muito reativo. Então, eu tendo essa possibilidade, qualquer que seja uma ação que eu acredite que possa estar danificando o meu sistema, que possa estar comprometendo minha máquina, eu automaticamente posso tomar uma ação ou configurar qual ação eu posso fazer. Então, por exemplo, se eu tenho uma modificação no arquivo de sistema, eu posso bloquear, permitir, perguntar para o usuário ou responder automaticamente com a melhor configuração que a gente acredita. Tanto um quanto a outra opção, nós temos as listas de exceções, porque caso eu queira criar algum programa confiável, alguns programas que sejam identificados como não confiáveis, mas que eu realmente acredito que ele pode ser utilizado, por exemplo, grayers, que são arquivos que têm um comportamento desconhecido, mas que não temos muita certeza se realmente não é malicioso, por exemplo, um Gator, que salva usuário e senha para autocompletar em sites, é considerado um grayer, pois, apesar de ele fazer uma atividade, não temos certeza que ele envia essas informações para um hacker ou para o dono do programa. Então eu poderia, por exemplo, colocar ele na lista de exceção, ou, por exemplo, algum cookie eu poderia colocá-lo como confiável ou indesejável. Tanto isso para o vírus, como as configurações não autorizadas. Se eu sei que tem um programa na minha empresa, na minha casa, que ele faz uma modificação e que ele é confiável, eu poderia automaticamente adicionar a exceção para que nunca fosse identificado, mesmo fazendo uma ação que é considerada perigosa. A próxima opção de varredura personalizada é realmente para fazer um scan que já vem pré-configurado, de tempo em tempo, que é uma vez por mês, uma vez por semana e a cada 15 dias, um scan completo da máquina ou um scan de algumas partes dele, uma pasta do Windows, de acordo com a opção que ele vem, ele já tem alguma configuração de um local que ele vai fazer o scan. Por exemplo, esse que seria todas as semanas, eu poderia configurá-lo, ver exatamente qual é a ação que é feita, quais são as pastas e quais as ações ele está tomando, quais arquivos ele está verificando. Novamente, é bom lembrar que isso já vem pré-configurado para que seja feita a melhor configuração para o usuário e que ele não tenha que ter um trabalho configurando isso previamente. Por último, arquivos em quarentena. Caso algum arquivo seja identificado como vírus, ele automaticamente é movido para essa área e eu posso depois voltá-lo, tanto vírus, spires ou cavalo de Troia, ver qual é o arquivo, por que ele foi modificado, por que ele foi adicionado nesse tipo de situação e, até se por acaso fosse um falso positivo, voltá-lo de forma rápida ao meu sistema.